Considerem o seguinte documento dedicado à história de Portugal que retirei da Wikipédia, que tem 2 capítulos, o capítulo História e Geografia, cada um com 2 subcapítulos. Portanto, a História é o subcapítulo Primeiros Povos e Ibero-Muçulmana, Geografia é o subcapítulo Clima e Fauna e Flora, e depois cada um destes subcapítulos tem um parágrafo de texto como exemplo. Ora, para pessoas que, como nós veem, é fácil discernir o que é um título, um subtítulo e um texto, porque eles apresentam tamanhos diferentes, podem apresentar cores diferentes, mas é sobretudo o tamanho, não é? Que nos faz inconscientemente ou intuitivamente saber como é que este documento deve ser lido e interpretado. Portanto, como é que ele está estruturado para efeitos da organização da informação. Para uma pessoa cega que usa um leitor de ecrã, portanto um leitor de tela, para lhe narrar o que está a ver no ecrã, o que ele fará é ler a palavra História e a seguir as palavras Primeiros Povos e a seguir então o texto A Pré-História de Portugal é partilhada e, portanto, a pessoa não tem noção de que aquilo que ele está a ler, se é um título, se é um subtítulo, se é o corpo de texto propriamente dito, portanto, não tem a informação sobre a estrutura do documento. E, portanto, o que vamos ter que fazer é indicar ao Word, selecionar tudo aquilo que é título e marcá-lo como título, usando aqui os chamados estilos que o Word tem. Portanto, os estilos têm aqui 2 grandes funções. Portanto, uma delas é, se eu selecionar aqui a palavra História, eu posso agora aplicar-lhe o estilo Título 1. Vou clicar aqui na palavra Título 1 e automaticamente ele mudou aqui um bocadinho o seu aspecto gráfico, mas já vamos falar sobre isso. Mas o que interessa é que agora por eu ter selecionado esta frase e a ter marcado com o estilo Título 1, agora num leitor de tela, num leitor de ecrã, isto será lido como título, História. E a pessoa então assim tem informação sobre o que é uma informação estrutural do documento. Portanto, o que eu aqui teria que fazer então era selecionar aqui a palavra História e marcá-la então com o estilo Título 1. E vou fazer também a palavra Geografia, não é? Aqui mais abaixo, para dizer também que este é um título e não um subtítulo. Portanto, vou marcá-lo também com o estilo Título 1. Já os subcapítulos, eu tenho que então indicar que isto é um subcapítulo, selecionando então aqui a expressão Primeiros Povos, com o estilo Título 2. Portanto, o 2 aqui significa segunda ordem, portanto, hierarquicamente está dependente do título 1, que será o seu pai, o seu título principal. Portanto, repetindo, aqui naquilo que vai ser o capítulo História, que é título 1, eu vou então marcar a expressão Primeiros Povos com o estilo título 2 e vou então também marcar aqui a expressão Ibéria Muçulmana, também com o estilo título 2. E agora faço o mesmo aqui para a parte do documento que fala da geografia. Portanto, relembrando, já marcámos aqui o parágrafo de Geografia, dizendo que é o título 1. E depois então agora aqui a palavra Clima, vou marcar com o estilo título 2. E a frase Fauna e Flora, portanto o parágrafo Fauna e Flora, vou também marcar com o estilo título 2. Ok? Vamos ver também que os estilos também são uma forma muito interessante. Se eu agora mudar o aspecto gráfico do título, por exemplo, quero que os títulos sejam um bocadinho maiores ou uma cor diferente, e gravar isto, e salvar isto, como se diz no Brasil, para que os futuros títulos tenham sempre estas características, eu também posso incorporar também posso dizer aqui que esses estilos têm um espaçamento maior em relação ao parágrafo seguinte. Portanto, lembram-se que nos vídeos anteriores estávamos parágrafo a parágrafo a mudar o espaçamento entre títulos. A verdade é que podemos tornar isso muito mais simples,
se incorporarmos num certo estilo aqui do Word, que esse estilo tem um certo espaçamento em relação aos parágrafos seguintes. Portanto, aquilo que eu vou fazer é então aqui, vou primeiro selecionar aqui a palavra história, que é o primeiro título que eu tenho, e vou agora fazer todas as alterações no Word que eu desejo. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou dizer que eu quero que um título tenha tamanho 18. Vou pôr então o tamanho a 18. Vamos imaginar que eu vou dizer que eu gostava que a cor do tipo de letra fosse preto. Vou pôr a preto. Vamos imaginar que eu quero que seja sublinhado. Vou pôr a sublinhado. E agora também posso dizer que eu quero que o espaçamento em relação aos parágrafos seguintes seja de 12 pontos. Portanto, vou então à tal opção que vimos nos vídeos anteriores, que é o espaçamento entre linhas e parágrafos. Abro o pequeno menu pendente, vou às opções de espaçamento entre linhas e então agora aqui na secção espaçamento posso dizer que na parte do depois eu quero, por exemplo, 12 pontos, por exemplo. E vou então clicar em OK. E portanto, ele faz aqui a introdução desse espaçamento e as coisas estão agora todas bem. Agora eu tenho só que dizer ao Word que daqui adiante eu quero que o estilo título 1 tenha sempre estas características. E para isso eu vou ter que aqui abrir aqui esta janelinha dos estilos. Vamos ver se eu tenho agora aqui a possibilidade de ter um atalho. Aqui está. Portanto, nós podemos carregar na combinação de teclas Alt, Ctrl, Shift, S, e o que vai acontecer então é que, ao fazer essa combinação de teclas, vai-se abrir um pequeno painel do lado direito do Word que tem a lista de todos os estilos que o Word conhece, entre os quais o estilo título 1, que é aquele que nós estamos a usar. O que vamos fazer é que, nessa lista de estilos, vamos então selecionar o estilo título 1 e vamos clicar no pequeno menu pendente que ele tem e vamos usar a opção Atualizar título 1 para corresponder à seleção. Ou vou dizer então de outra forma. Portanto, primeiramente eu selecionei a palavra história, portanto o parágrafo história, que já estava formatado como sendo o título 1, só que agora eu formatei o tamanho da letra, os sublinhados, etc. E agora, enquanto eu tenho isso selecionado, eu vou querer gravar isto como sendo as características do novo estilo. E, portanto, então agora aqui, no tal painel do lado direito, ao estilo título 1, eu abrindo o menu pendente, eu vou dizer atualizar título 1 para corresponder à seleção. E o que é que vocês vão verificar de imediato? Que agora a palavra geografia, que também estava já corretamente marcada como título 1, mudou também as suas características todas para ter o sublinhado, o tamanho da letra, etc, etc. Portanto, isto é uma forma muito, muito rápida de, se eu um dia quiser mudar alguma característica dos títulos, basta mudar um título e todos os títulos mudam em conformidade. Pronto, eu agora poderia fazer o mesmo para os subtítulos. Não é? Eu poderia aqui selecionar a expressão Primeiros Povos, vou selecioná-la com o rato, e no tal painel do lado direito que se abriu, não é, com os estilos, eu agora aqui no estilo título 2, tenho então o tal menu pendente, onde eu poderia também fazer o tal atualizar título 2, se eu quisesse depois gravar ou salvar, como se diz no Brasil, características que eu alterei nesses estilos, tamanho, seja o que for. Ok, então este pormenor é útil para as pessoas cegas, mas também é muito útil para as pessoas com mobilidade reduzida, porque agora nós podemos criar um índice no início em que, se a pessoa desejar saltar diretamente para a secção Geografia, ele pode fazê-lo. Portanto, ele não tem que usar o rato e rodar a roda do rato para ir até à palavra Geografia, ou não tem que usar as teclas do teclado da página para cima e página para baixo para ir rapidamente para a secção que deseja.
Portanto, um índice é algo muito importante do ponto de vista da acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, mas também para a pessoa cega. Porque a pessoa cega, neste momento, se quiser ir para a secção de Geografia, ou roda com a rodinha do rato até chegar à secção Geografia, ou então, se ele sabe que a secção Geografia se chama Geografia, ele pode usar a funcionalidade do Word, que é o encontrar texto, e ele pede então para encontra a palavra Geografia, e então ele salta diretamente para lá. Mas é uma forma indireta e é logo um exemplo do quanto o texto está com problemas de acessibilidade, porque a pessoa cega tem que usar estes truques para chegar rapidamente à zona onde quer. Portanto, vamos agora criar um índice. Portanto, o que eu vou fazer então é colocar o meu cursor do rato logo no início, antes da palavra História. Vou aqui fazer um Enter ou 2 só para dar um espaço para o índice. Eu já vos ensinei em vídeos anteriores que não devemos fazer Enter, 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 mas aqui estou a fazer uma exceção, porque depois também vou limpar os Enters que coloquei a mais, mas eu só quero que o cursor do rato esteja num sítio onde o índice vai ser automaticamente colocado pelo Word. Portanto, tendo então eu o ponteiro do rato, o cursor do rato, na linha onde eu quero que o índice seja colocado, eu vou então agora aqui ao separador, nunca me lembro muito bem, só um momento onde é que está as questões do índice, é aqui o separador Referências. Portanto, no Word vamos ao separador Referências, vamos ver então que temos logo aqui um botão chamado Índice, tem um menu pendente, e agora vocês podem ver que o Word já tem pré-definido uma criação automática de índices de tudo que no documento esteja marcado com o estilo título 1, título 2 ou título 3. Portanto, ele até oferece aqui dois índices já feitos com pequenas diferenças estéticas entre eles. Portanto, um deles, em vez de se chamar índice, chama-se conteúdo, o outro chama-se índice. Eu penso que no Brasil pode ter uma palavra diferente, não é? Não sei se chama resumo, se chama sumário, mas aí está, depois vocês mudam a palavra que entenderem. Eu vou, por exemplo, então selecionar aqui este segundo índice automático, o índice automático 2, eu vou clicar nele e, como podem ver, o índice aparece de uma forma completamente automática, ok? Portanto, este é um mecanismo de navegação muito importante, tanto para a pessoa cega como para a pessoa com deficiência motora. Por fim, o último pormenor. Como saberão, o Word permite que vocês criem os vossos próprios estilos, em vez de usarem os estilos que já vêm pré-definidos no Word. Recomenda-se que vocês, para marcarem os títulos e os subtítulos, usem os estilos padrão aqui do Word, portanto, o tal título 1, título 2, título 3, porque eles serão o mais compatíveis possíveis com todos os leitores de ecrã, os tais leitores de tela, enquanto que se criarem o vosso estilo próprio, é provável que o leitor de ecrã não o reconheça como sendo um estilo onde estão a marcar texto que é título, porque vocês podem criar estilos para marcar aquilo que entenderem. Portanto, como última regra, para marcar títulos e subtítulos, utilizem sempre os estilos pré-definidos que o Word tem no programa.